Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e aqueles que, num futuro, espero que seja breve, tenham a oportunidade de ter acesso através desses recursos da internet, de receber esta palavra. Não só esta, bem como a nossa escola bíblica dominical, que vamos dar continuidade nesse momento. O Evangelho não é mensagem de melhoria de vida secular, mas de libertação deste mundo perverso. Tenho certeza que vocês se lembram dessa frase. Fiz questão de reservar ela, guardar, porque ela é tremenda. Eu convido os irmãos a estarmos orando neste momento. Pai, Tu sabes, Senhor, tudo aquilo que precisamos, Tu sabes o que vai dentro do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo continue falando a este grupo que aqui está reunido, juntamente com os irmãos que estão apostos nesse momento, nos acompanhando pelas redes sociais. Abençoa, abre o nosso coração, o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra. Que não seja este Teu servo que aqui está à frente a falar, mas o Teu Espírito, usa ele, Senhor, apenas como uma ferramenta em Tuas mãos. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 7 até o número 10. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Os irmãos podem se assentar. Talvez estejam curiosos por que eu falei que nós estaríamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, mas é porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e quando nós ficamos na dúvida se estamos realmente sendo usados pelo Senhor, o Senhor prontamente tira essa dúvida do nosso coração. E aí Ele vem a preparar os caminhos, assim como João Batista, veio falando para preparar os caminhos para o Senhor, para a obra do Senhor. O nosso mestre Reginaldo, pastor Reginaldo, veio preparar aqui o caminho dessa pobre ferramenta para trazer o seguinte tema, que é uma pergunta e também uma resposta. Tem que trabalhar até morrer? Sim, até morrer. Franziram as testas, né? Interessante, né? Sim, até morrer. Meus irmãos, longe de mim desejar esmiuçar esse texto com conhecimento teológico. Eu não me sinto capaz para isso. E se algum dos que aqui estão presentes ou dos que nos assistem nesse momento desejam isso, podem com facilidade acessar o canal da nossa congregação no YouTube e na playlist Estudo do Livro de Eclesiastes terão fartura de conteúdo, de ensinamento,
porque o alimento que tem sido servido, né, me perdoe o termo, nesse pasto aqui, é farto, é maravilhoso, é bênção, e nós não cessamos de nos alimentar. Eu ouvi do nosso pastor Cleiton, numa recente reflexão, o engasgo, do encontro de oração, que não há erro algum em trabalharmos para melhorar nossas condições de vida. E na nossa escola bíblica dominical, de certa forma, se nós estivermos atentos a todo instante, foi confirmado de que realmente isso não é erro, não é pecado. Nós vivemos essa nossa trajetória neste deserto, neste mundo, e precisamos trabalhar para subsistir. Porém, o que eu tenho observado é um esforço além das forças do ser humano, se é que me entendem, ao trabalhar para melhorar o seu desempenho social, familiar, profissional, de lazer, de aprendizado secular. Porém, quando se trata do trabalho para crescimento espiritual, infelizmente, apresenta-se uma série de impedimentos que, com um pouco de boa vontade, uma pequena cota de sacrifício, poderia ser contornado. Não nos damos conta de que nos comprometemos com a obra do Senhor e, ante pequenos obstáculos, recuamos e esquecemos desses compromissos assumidos. Quem de nós aqui, ao longo de toda essa nossa caminhada, essa nossa trajetória cristã, não entoou ao menos uma vez, vou citar aqui 2 cânticos de um livreto que a gente conhece muito, embora não seja o que a gente usa na nossa congregação, a harpa cristã. Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem a harpa cristã. E eu tenho uma particularidade ao entoar louvores ao Senhor. Eu procuro estar muito atento à letra, mais do que à melodia. Porque a melodia, né, ela nos embala, ela nos deixa nos envolver, e aí por aquela sonoridade, a gente louva, entoa o cântico, sem se aperceber de que aquele cântico, louvor ao Senhor, passa a ser um comprometimento assumido por cada um de nós pelas palavras, pela letra destes cânticos. Nós acabamos de entoar 2 louvores. Se depois vocês tiverem a curiosidade de, ao invés de louvar, ler a letra deles, vocês vão ver que todos que entoaram se comprometeram imensamente com o Senhor, com a sua obra, com aquilo que aqueles que entendem o chamado do Senhor e a sua mensagem se comprometem. Mas eu quero citar 2 louvores da harpa, só como uma referência. Os irmãos se lembram do louvor de número 115? Gente, olha, eu gostei de ver. Eu pensei que ele dizia, não, 115 eu não me lembro não. Mas vamos relembrar rapidinho, tá? Eu acho que quando a gente está tratando das coisas do Senhor, eu costumo não ter pressa não, tá, gente? Diz assim, não vou falar o título não, mas com certeza vocês já vão atender. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, bênção, glória a Deus. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus,
nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Compromisso. Compromisso. Muitas vezes eu louvei esse cântico e muitas vezes eu recuei em alguns momentos, em algumas situações em que o Senhor me colocou. E eu fico aqui com o meu testemunho, não para julgar ninguém, mas entendendo que em alguns momentos eu também recuei e já tenho pedido perdão ao Senhor e procurado me corrigir com relação a isso. Mas tem outro. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões, olha o mundo aí, do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante, sem temor. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Pois, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Louvores, que muitas das vezes nós julgamos simples louvores que cantamos com a maior naturalidade para louvar ao nosso Senhor, sem nos darmos conta de que estamos nos comprometendo com a obra do Senhor. Mas estamos realmente levando esse compromisso a sério? Até que ponto estamos dispostos a trabalhar? E aí o tema desta nossa reflexão, dando continuidade a tudo que nós já recebemos na nossa escola bíblica dominical, que, se você está chegando nessa mensagem agora, eu aconselho que lá no canal do YouTube, quando a mensagem estiver no ar, assista primeiro a nossa escola bíblica dominical de hoje, do estudo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. O nosso irmão, apóstolo Paulo, ele é exemplo para nós de que da sua conversão até a morte, ele trabalhou na obra do Senhor. Ele entendeu, ele se dedicou, ele se esforçou, ele sofreu. Tudo quanto nós sabemos, e levou até o fim aquilo que o Senhor chamou ele a realizar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, lá no finalzinho, conta o final da trajetória de Paulo. Do versículo 28 ao 31 diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando a aqueles irmãos que estiveram lá, né, e ele estava falando acerca da palavra, ele diz assim: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão, porque os judeus que foram lá estar com ele, nem todos receberam, entenderam o que Paulo estava transmitindo. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que ele estava preso, na realidade, embora não numa cadeia, mas numa casa guardado por um soldado, na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade
as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Quando nós realmente nos dedicamos à obra do Senhor, muito embora haja situações em que nós nos vemos sendo confrontados, sendo questionados, sendo combatidos, o Senhor sempre está conosco. Afinal de contas, quando ele foi para o Pai, ele declarou, e isso aconteceu, que o Pai enviaria um outro Consolador, justamente para nesses momentos de dificuldade, nós recebermos uma força que nós não tínhamos, nem temos, nem teremos, se não tivermos o Espírito Santo, para continuar esse trabalho até o nosso limite máximo. E eu entendo que o nosso limite máximo é a nossa morte. Enquanto há vida, enquanto há um fôlego de vida em nossos pulmões, entendemos que o Senhor nos chama a trabalhar. Sim, nos chama a trabalhar. Durante a trajetória de Paulo, além do seu próprio testemunho, ele preparou com ensinamentos e exemplos aqueles que iriam dar continuidade ao trabalho, orientando todas as faixas de idade sobre o que poderiam fazer trabalhando para o Senhor. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, está escrito assim: Paulo anunciou a Timóteo que estava próximo à sua partida e deixou algumas orientações. Capítulo de número 4, versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nesse texto aqui nós observamos Paulo dando orientações a Timóteo, solicitando que fosse vê-lo, para que, quem sabe, completasse aí algumas orientações, este que Paulo tinha como seu filho na fé, e tantas orientações deu a Timóteo. E, entendendo que estava para partir, ainda assim, solicitou a Timóteo que levasse para ele conteúdos que o auxiliasse a dar continuidade à obra do Senhor até a sua morte. Traze-me os livros, o pergaminho. E aí, como ele já estava bem idoso, o que ele pediu? Ele precisava ser aquecido. Vida nossa, material. Estamos nesse mundo, algumas coisas nós precisamos. Então traz a minha capa, porque eu preciso me aquecer, mas eu preciso continuar trabalhando, porque já está perto a minha morte. Mas até o dia da minha morte, eu estarei trabalhando. Ensinamento, testemunho para nós. Vamos para um outro, mais à frente. Logo depois, Tito. Capítulo de número 2, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos,
Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Um particular aqui que há algum tempo atrás eu observei, lendo todas as cartas de Paulo, se os irmãos atentarem, na saudação dele, ele só coloca misericórdia aos que ele manda a carta diretamente. Às igrejas, ele não cita misericórdia. Por conta de quê? Porque sim, irmãos, para nós trabalharmos na obra do Senhor, nós precisamos da misericórdia dele, justamente porque nós somos fracos. Nós precisamos ser moldados a cada dia. E nesses momentos em que a nossa fraqueza nos leva a recuar, é que nós precisamos da misericórdia de Deus, para nós tomarmos fôlego e continuarmos a caminhada. Entendeu? Dando continuidade, por esta causa, falando a Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo. Quero aqui pedir perdão aos irmãos e a todos que estão me assistindo. Ninguém atentou e ninguém levantou a mão. Nós não somos perfeitos e este servo de vocês que aqui está também não é. Eu citei o capítulo 2 e estava lendo o capítulo 1. Não é verdade? Me perdoem, meus irmãos, me perdoem. Vamos então ao texto que realmente o Senhor nos deu. É a emoção, ou o nervosismo, como que vocês queiram entender. Capítulo de número 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Paulo orienta Tito, embora ele sendo jovem, a ele dar testemunho daquilo que o Senhor chamou ele a fazer, com a autoridade, inclusive, de orientar aqueles mais velhos que ele. E aqui Paulo orienta a questão dos velhos, dos anciãos, na questão da sobriedade, na questão da prudência, né? Da sua saúde na fé, no amor e na paciência. E também as senhoras idosas têm vamos dizer assim, um compromisso com o Senhor que é muito especial e muito importante, que muitas das vezes nós não nos damos conta.
Achamos que por já sermos idosos, nós não temos condições de fazer nada para o Senhor. O último versículo do texto original que nós lemos diz: para aquilo que nos vier à mão para fazer, nós façamos conforme as nossas forças. Por isso que o tema é: tem que trabalhar até morrer? Sim, até morrer, mas que seja conforme as nossas forças. Nós sabemos que há condições e condições. Em outro texto, o Senhor fala da questão da força do jovem. Então, a este será atribuído um trabalho em que a sua força seja necessária. O idoso já não tem tantas forças, tem as suas complicações de saúde nas situações mais diversas da vida, mas ainda assim ele pode trabalhar, porque precisamos trabalhar até morrer. E aí, como um idoso pode trabalhar? Trabalhai e orai. Intercessores nós precisamos, porque para estarmos aqui neste púlpito, nós precisamos da intercessão dos irmãos. Nós precisamos de oração constante, irmãos. Os pastores, principalmente, são alvos de muitos ataques durante a sua trajetória de trabalho na obra do Senhor. Precisamos estar, nós, como servos do Senhor, trabalhando constantemente na intercessão por estes servos. Quanto trabalho é para o nosso mestre preparar esses estudos da escola bíblica dominical? Não é de uma hora para outra, não é chegar e pegar um papel e rascunhar, não. É muita responsabilidade, é muito trabalho. Precisam das nossas orações. E aí, se nós não temos, já muita saúde física por conta da nossa idade, nós temos como trabalhar na obra do Senhor intercedendo, orientando as irmãs mais novas, sendo exemplo, testemunho. Eu costumo sempre enfatizar isso, que nós podemos falar, eu posso falar muitas coisas maravilhosas, ler a palavra constantemente aqui para vocês, mas se eu virar as costas aqui e eu for visto fora daqui da congregação, da igreja, fazendo alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu li, eu vou ser confrontado. Ué, aquele irmão, eu escutei ele lendo e falando tão bonito lá dentro da igreja, e agora eu estou aqui, por acaso eu encontrei ele aqui, por acaso não. Nós estamos sendo observados o tempo todo, porque nós estamos trabalhando o tempo todo na obra do Senhor. Não é eu estou em casa, não, estou de licença, não estou trabalhando. Se eu estou em casa, se eu estou viajando, se eu vou na padaria, vou no mercado, no meu trabalho, eu estou trabalhando na obra do Senhor, porque eu preciso testemunhar. Almas precisam ser alcançadas, e elas são alcançadas com muito mais firmeza e propriedade através do nosso testemunho do que através das nossas palavras. Livro de Salmos, capítulo de número 71, alguns versículos dizem assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Não podemos estar confundidos. O Senhor nos chama a trabalhar, sim, e trabalhar até morrer, trabalhando segundo as nossas condições, segundo as forças que Ele nos tem dado. E precisamos confiar no Senhor, porque Ele nos acompanha constantemente. Davi, falando aqui, diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, e meu louvor será para ti constantemente. Até em louvar o Senhor, nós estamos trabalhando na obra, porque o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós declaramos isso a todo instante. E precisamos, sim, confirmar isso através das nossas atitudes, do nosso comportamento. E precisamos clamar como ele clamou aqui, versículo 8: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não é dia sim, outro não, é todo dia.
Não me rejeites no tempo da velhice, glória, eu, Senhor, não me rejeite, Senhor. Não me desampares quando for acabando a minha força. A nossa força só acaba quando morremos. Por isso, trabalhar até morrer. Porque o texto diz que na sepultura, para onde esse corpo vai, realmente, se nós só podemos falar e testemunhar nesta terra através desse corpo que nos foi dado, quando descermos a sepultura, esse corpo, o espírito volta para Deus. E nesta terra não podemos mais trabalhar, não poderemos mais falar, não poderemos mais testemunhar. Então é até morrer? Sim. Mais à frente, versículo de número 14, a confiança de Davi naquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. É isso, é cada vez mais na presença do Senhor, louvando e glorificando o nome dele. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia. Olha aí de novo, pois não conheço o número delas. Realmente tem que ser assim na vida do cristão. Não tem que ser limitado. Temos que ser ilimitados no serviço ao Senhor. Temos que ser limitados, sim, nos nossos erros do dia a dia, naquilo que nós, pelo Espírito, quando Ele nos alerta, entendemos que não é agradável ao Senhor. Mas eu não consigo. Essa palavra não é aconselhável que saia da boca de um cristão. Não é, meus irmãos. Não estou dizendo para vocês que eu consigo. Não, olha, eu estou falando para vocês porque eu faço isso. Não é bem assim. Sabemos que é difícil, tá? Mas aquele que habita em nós é mais forte e nós precisamos dar continuidade e resistir. Não é na nossa força. Versículo 16: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Até morrer. Até morrer. Ainda no livro de Salmos, capítulo de número 90, o versículo 10 fala assim para nós: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Interessante que eu fui fazer uma pesquisa, e vocês sabem que o IBGE, todos conhecem o IBGE, né? O IBGE ele faz pesquisas e estimativas. E ele fez uma estimativa, uma expectativa de vida do ser humano no Brasil, e no ano de 2023, ele faz previsões também até o ano de 2050, se eu não me engano. Mas no ano de 2023, ele deu uma expectativa de vida para o ser humano, para o brasileiro, de 76 anos e meio. Isso, ele deve ter feito essa expectativa lá em 2022, não é verdade? Mas, gente, que novidade ele falou? Está escrito aqui. Está escrito. Agora, pelo fato, a gente sabe que tem gente que vive 90 e chega até aos 100 anos, e até surpreendendo, pela misericórdia do Senhor, até muitos jovens. Embora na canseira e no enfado, eu quero que vocês entendam isso, até na nossa canseira e no nosso enfado, nós temos condição de servir ao Senhor, de trabalhar para a obra do Senhor. E se a palavra diz que chegam aos 80 pela sua robustez, o que hoje, quando eu vinha caminhando para cá, pensando nesta palavra, o Senhor, sabe, me deu assim: se Ele permite que alguns cheguem a 90 e até a 100 anos, eu entendi que é por misericórdia, para que Ele tenha mais tempo
de ouvir e receber a mensagem do Senhor para a salvação. É oportunidade, mesmo estando na canseira e enfado. Então, se nós que já recebemos eu posso dizer que sim, somos privilegiados, nós temos que oferecer, estender tudo isso que o Senhor nos deu para aqueles a quem o Senhor está tendo misericórdia e prolongando a vida deles até os 80, até os 90 ou até os 100. Temos um compromisso com o Senhor. Temos um compromisso com o Senhor. Eclesiastes. Falar do Eclesiastes é meio complicado, dado o estudo bíblico que já foi dado, então fica... Eu não consigo chegar nem aos pés de tudo que está lá. Procurem lá, releiam, os irmãos estão aqui, vão lá, olhem de novo a playlist. Mas vamos relembrar então, Eclesiastes, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Como também, quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Enquanto o Espírito de Deus estiver nos mantendo vivos, mesmo que estejamos nos sentindo fracos, mesmo que já estejamos precisando de acessórios, precisamos entender que ainda assim somos úteis se reconhecemos o Senhor realmente como nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que é nosso refúgio, como nós louvamos aqui antes de começar a mensagem. Se Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, como é que eu vou dizer que eu estou fraco? Se Ele, o seu Espírito habita em mim, como eu vou ousar dizer que não tenho condições de fazer isso ou fazer aquilo? Meus irmãos, se nós encerrássemos aqui, eu creio que já estaria de bom tamanho, não é verdade? Para nós entendermos que precisamos trabalhar até morrer? Sim, trabalhar até morrer, segundo as forças que o Senhor tem nos dado. Mas não dá para a gente colocar este tema e cobrar de cada um de nós trabalhar até morrer, se nós não tivermos evidência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Então vamos ver o que o Evangelho de João fala acerca disso. João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Isso mesmo? É sim, não errar de novo. Evangelho de João, capítulo de número 5. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, feito carne, veio nesta terra para deixar um ensinamento. E mais que um ensinamento, um testemunho. Até o dia da sua morte, ou, para sermos mais precisos, até quando estava cravado na cruz, ele trabalhou, ele salvou a alma. E esse objetivo, é esse o nosso objetivo na obra do Senhor. Trabalhar na vinha do Senhor, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. É esse o nosso papel. Evangelho de João, capítulo de número 9. Capítulo de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de meu Pai. De meu Pai. Deus, lá de cima, trabalhando diretamente através de Jesus. Se manifestem nele as obras de Deus, ou seja, dele através do Pai. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. E aí o Senhor restaurou a visão ao cego. Enquanto estou no mundo, preciso trabalhar. É o nosso papel. Enquanto estamos no mundo, precisamos trabalhar. Marcos, capítulo de número 13, e aí nós estamos encerrando esta pequena reflexão. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 13. Não pensemos nós que trabalhar para Jesus até o dia da nossa morte vai trazer louros para a nossa vida aqui na terra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, estejamos nós preparados para isso. Mas que isso não seja impedimento para nós trabalharmos. Não importa as circunstâncias, não importa o local, não importa se estamos confortáveis ou não, precisamos trabalhar. Porque quando estivermos trabalhando para Jesus, ele diz que acontecerá isso. Versículo de número 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Temos que trabalhar até morrer? Sim, trabalhar até morrer, conforme as forças que o Senhor tem nos dado, mas sim, trabalhar até morrer, porque o Senhor acabou de afirmar que aquele que perseverar até o fim, crendo no Senhor Jesus, recebendo dele a graça pelo sacrifício na cruz e obedecendo aquilo que ele deixou de ensinamento e nos orientou a fazer, trabalhar na sua seara, alcançar as almas, levar a sua mensagem de salvação, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. As considerações do nosso pastor.